Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com o cinto de linho e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem e o incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental. E perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue o bode para dentro do véu. E fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação pelo altar. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando-o das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E, pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária. E esse homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água num lugar santo e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E aquele que tiver soltado o bode para Azazel lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial. E desqueimarão no fogo as peles, a carne e o excremento.
Aquele que os queimar lavará as suas vestes, banhar o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. De todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da revelação e pelo altar. Igualmente fará expiação e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.